Olá, meu nome é Maressa e o tema do nosso trabalho será sobre a toxoplasmose. Os assuntos que serão abordados: o que é um agente teratogênico, o que é toxoplasmose, o momento em que a doença prejudica o embrião, principais consequências, diagnósticos e métodos de prevenção. O que é um agente teratogênico? Podemos definir um agente teratogênico como qualquer substância, organismo, agente físico que pode ser capaz de produzir algum dano ao embrião ou feto durante a gravidez. Um fato bem curioso é que o termo teratógenos deriva do grego teratos, o que significa monstro. Meu nome é Juliane e eu vou falar o que é a toxoplasmose. Doença resultante da infecção pelo parasita Toxoplasma gondii. O cisto é liberado nas fezes de felídeos, que são hospedeiros definitivos. A ingesta dessas fezes ocorre por animais menores. No tecido ocorre modificação para trofozoites. Os felídeos se reinfectam. Animais que são utilizados como fonte alimentar para humanos, por exemplo, o porco, são infectados. A infecção ocorre na ingestão de carne crua ou mal cozida, a ingestão de legumes ou frutas contaminadas, água não tratada ou contato com lugares onde há fezes de gatos. Pode ser infectado por transfusão sanguínea, transmissão via vertical e transplacentária. Importante: o contato com gatos não causa doença. O perigo está no contato com as fezes contaminadas depositadas no ambiente. A toxoplasmose na gestação, transmissão transplacentária. Quando o parasito atravessa a placenta durante a fase aguda da infecção, ele se instala no feto. A toxoplasmose congênita ocorre quando uma gestante entra em contato pela primeira vez com a Toxoplasma gondii e adquire a infecção. O parasita se multiplica na placenta e pode infectar o feto. Oi, eu sou a Samile e vou falar sobre as consequências durante a gestação, os sintomas do recém-nascido e as consequências ao longo da vida da criança. A transmissão ocorre entre a 10ª e a 24ª semana, mas entre a 26ª e a 40ª semana a doença se agrava. Pode se manifestar depois do nascimento ou ao longo da vida da criança se não houver o tratamento adequado. Consequências na gestante: causa sequelas graves em fetos, podendo sofrer um aborto espontâneo, má formação fetal, nascimento prematuro e morte neonatal. Os sintomas do recém-nascido podem ser febre, rash maculopapular, hepatoesplenomegalia, icterícia, convulsões, trombocitopenia. A maioria dos recém-nascidos não irão apresentar sintomas, porém, ao longo do crescimento, a criança poderá desenvolver alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, atraso mental e corrioretinite, alterações neurológicas e perda de audição. Em casos mais graves de infecção congênita, o recém-nascido fica com modificação no volume craniano, calcificação intercerebral ou convulsões. Olá, me chamo Jefferson. Eu vou falar sobre o diagnóstico materno, como evitar a toxoplasmose na gravidez e uma curiosidade. O diagnóstico materno ele é realizado no pré-natal, por meio de exames de sangue solicitados. O IgM ele dá a confirmação do contato com o parasito, enquanto o IgG ele esclarece se a infecção é aguda ou crônica. O diagnóstico fetal ele pode ser realizado pela amostra do líquido amniótico até a 22ª semana de gestação, que em caso de contágio, o resultado será o IgM positivo. Os cuidados que a gestante tem que ter para não pegar a toxoplasmose durante a gestação: ter o costume de beber bastante água, comer carne bem passada, ingerir legumes e frutas bem lavadas ou cozida, guardar os alimentos crus separados dos alimentos cozidos, se tem costume de cultivar jardim, usar luva para se proteger da terra contaminada. Evitar o contato com as fezes do gato, caso se houver contato, lavar bem as mãos com água e sabão. Para finalizar, uma curiosidade: quando a infecção já está na mãe, antes da gestação, não há transmissão para o feto. Obrigado!